E lá vamos nós. Todo mundo está enxergando aqui? Ok, então vamos lá. Então, essa semana vai ser basicamente aquilo que todo mundo odeia, mas que todo mundo deveria odiar e amar ao mesmo tempo, que são os lipídios. Então, o que é lipídio? Por definição, lipídio, ele é nada mais nada menos do que um grupo de compostos biológicos que são insolúveis em água, ou que têm uma solubilidade infimamente pequena em água. Entre os lipídios estão as gorduras, as ceras, as membranas celulares e outras. Também algumas membranas de reconhecimento, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, se perguntarem para vocês, o que é lipídio? Vocês falam assim, lipídios é um grupo de compostos cuja característica comum é a insolubilidade em água. Ou seja, é insolúvel em água, é lipídio. Ok? Então vamos lá. Funções de lipídio. Armazenamento. Ou vocês acham que aquela pancinha que a gente cria, o que as crianças têm, é doença? Não, não é doença. É armazenamento de energia. Claro, tem algumas doenças que levam a armazenar mais, outras levam a armazenar menos. Mas é armazenamento. Estruturas de membranas, principalmente membranas que permitem trocas. Sinalizadores. Cofatores e pigmentos. Já ouviram falar em beta-caroteno? Pois bem, beta-caroteno é um pigmento e é um lipídio. Por que ele é lipídio? Insolúvel em água. E também umas outras características que englobam ele no grupo dos lipídios. Então, a gente começa logo com os lipídios de armazenamento. Então, os lipídios de armazenamento são gorduras e óleos derivados de ácidos graxos. O que é um ácido graxo? Como a gente viu lá na química orgânica, espero que vocês tenham visto, ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, onde a cadeia é composta única e exclusivamente de hidrocarbonetos. Ou seja, o ácido graxo é um hidrocarboneto de cadeia longa, onde uma de suas extremidades sofreu um processo de oxidação. Então, a gente pode encontrar cadeias sem ligações duplas ou triplas, que são as cadeias saturadas, ou também cadeias insaturadas. Então, basicamente, isso aqui são ácidos graxos. Solubilidade de ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos, à medida que o tamanho da cadeia de hidrocarboneto aumenta, menor é a solubilidade. Por quê? Retornando, essa parte aqui, que é a parte de hidrocarboneto, é uma parte apolar. E por efeito indutivo, à medida que vai se afastando do grupo carboxila, a polaridade na molécula vai diminuindo. Então, o que acontece? Eu tenho uma extremidade ultrapolar, ou seja, com um polo, uma constante de dipolo elétrico gigantesca. Em compensação, a outra extremidade tem uma constante de dipolo elétrico quase zero. Praticamente zero. Então, o que acontece? Nós temos uma parte apolar e uma parte polar. À medida que essa parte apolar aqui aumenta, diminui a polaridade da molécula, o que, consequentemente, diminui a solubilidade dela em água. Em compensação, em solventes tipo hexano,
tipo ciclohexano, tolueno, benzeno, solubilizam muito bem. Por quê? Porque esses solventes são solventes apolares. Então aqui eu tenho 3 exemplos. O palmítico, que é uma cadeia mais curta, que é uma cadeia de 16 carbonos. A gente tem o esteárico, uma cadeia de 18, e o linoleico, 18, com 2 insaturações. Então, observando aqui, essa daqui é a estrutura básica de um ácido graxo. Quanto menor for esse valor de N, quanto menor for o N, maior a solubilidade. E o oposto também é verdade. Quanto maior esse número de N, como a gente viu antes, maior vai ser a cadeia apolar, o que diminui a solubilidade em água. Quando eu falo solubilidade, eu estou falando solubilidade em água. Não estou falando em outro solvente. Então, classificação quanto à saturação. Sim, gente. Nós temos os ácidos graxos saturados e os insaturados. Se a gente voltar um pouco, a gente vai ver aqui, ó. Mas como assim? Como assim, professor? Ó, saturado não apresenta ligações π. Se ele não apresenta ligações π, então a gente pode considerar ele como um ácido graxo saturado. Ah, aquele que faz mal à saúde? Não. Sabe aquele famoso tudo em excesso faz mal à saúde? A mesma coisa funciona para os lipídios. Então, se não apresentar ligações π na fração hidrocarboneto, ele é saturado. Se apresentar ligações π na fração hidrocarboneto, ele é insaturado. Por exemplo, esse aqui é o ácido linoleico. Sempre que a gente for se referir a ácidos graxos, a gente vai se referir dessa forma. Ah, que tipo de ácido graxo a gente está falando? Esse aqui é um 18 por 2. O que significa 18 por 2? Eu tenho 18 carbonos nesse ácido carboxílico e 2 insaturações. Esse delta 9,12 indica aonde estão essas insaturações. Lembrando lá da química orgânica que o carbono principal, quando eu tenho insaturações, é sempre o alfa, é sempre o primeiro carbono da insaturação. O segundo não entra em contagem nenhuma. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ligação π, Júlia, é nada mais nada menos do que uma ligação que ocorre entre orbitais p que estão paralelos e é uma interação mais fraca, por isso também é uma ligação muito mais reativa. Por isso que ácidos graxos insaturados, eles são melhores, porque eles são muito mais reativos. Então, sempre que eu tiver uma ligação dupla, Júlia, eu vou ter uma ligação π. Obrigatoriamente, sigma sempre vai ter, que é a sobreposição dos orbitais. Agora, quando aparecer mais uma ligação, obrigatoriamente vai ser π. Ok. Então, sempre a gente vai se referir a esses ácidos graxos através disso aqui, onde esse delta apresentar insaturação. Onde estão as insaturações? Se tivesse 7 insaturações, eles estariam aqui presentes. Correto? E se não tiver nenhuma insaturação, isso aqui não está presente. Por exemplo, se a gente for lá no ácido esteárico, que a gente viu antes, ele é um 18 por 0. Ou seja, tem 18 carbonos, mas 0 insaturações. Então, o nome dele é
ácido decanoico. É um nomezinho chato. Por isso que a gente chama esses nomezinhos assim bonitinhos de onde a gente tirou as coisas, sabe? Bom, até aqui tranquilo? Ok. Então, continuando. Aqui nós temos 3 ácidos graxos com 18 carbonos. Aqui a gente tem o ácido esteárico, que ele é totalmente saturado. O que vocês observam aqui? Ele é praticamente uma estaca, ele é praticamente uma linha reta. Aqui nós temos o ácido oleico. Ó, observem que ele pega e faz uma curva. Por que ele faz essa curva? Porque aqui existe uma insaturação, ou seja, ali... Deixa eu pegar aqui. Opa! Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui eu tenho uma ligação do tipo dupla. E aqui, esse aqui é o linoleico, que ele apresenta 2 insaturações. Uma aqui e outra aqui atrás. Deixa eu trocar aqui de novo para apontador. Okay. Então, aqui eu tenho uma insaturação e aqui eu tenho 2 insaturações. Quanto mais insaturações eu tiver na minha molécula, maior vai ser a sua temperatura, menor vai ser a sua temperatura de fusão. Por quê? Justamente por causa do arranjo espacial dessas moléculas. Enquanto ácidos graxos saturados, que apresenta essa forma, eles se apresentam de forma de cera, sebo, os insaturados geralmente se apresentam sob forma de líquidos oleosos. Por exemplo, a gordura de coco geralmente tem uma textura mais sebo. Por quê? Porque apresenta mais ácidos graxos do tipo saturados. Não estou dizendo que tem só, mas apresenta mais. O azeite de oliva, ele é um líquido oleaginoso, meio óleo. Então, a gente encontra mais insaturações. Agora, a gente está falando de armazenamento, a gente não tem ácido graxo livre na nossa corrente sanguínea. Seria fácil se fosse assim, mas não é. Então, o que a gente tem? A gente tem na questão de armazenamento, a gente tem ácidos graxos que reagiram com o glicerol, por isso que o nome é glicerídeo, reagiram com glicerol, originando uma gordura chamada triglicerídeo, ou diglicerídeo, ou monoglicerídeo. Então, lipídios mais simples originados de ácidos graxos têm a função de armazenamento e isolamento térmico. E tem como estrutura principal o glicerol. Esses R's aqui é a parte pertencente ao ácido graxo. Podem ser os 3 iguais, daí a gente vai ter triglicerídeos mais simples,
Mas, na maioria das vezes, a gente encontra eles diferentes. E onde é que a gente encontra isso daqui? Abacate, amendoim, coco. Onde mais? Coco, naquela picanha, naquela carne bem com aquele marmoreio bonito, na gente. Ou vocês acham que eu mantenho esse corpinho assim, né, para proteger do frio? Então tá. Continuando. Nós também temos, na questão armazenamento, a gente tem as ceras biológicas, que a gente encontra geralmente dentro de colmeias de abelhas, onde a gente tem ésteres de ácidos graxos que são feitos com álcoois de cadeia longa. Por exemplo, ó, um éster de ácido palmítico com um triacontanol, que são basicamente 30 estruturas CH2 e uma hidroxila no carbono 1. Isso aqui tem uma grande característica. Além de reserva de energia, também serve como impermeabilizante para evitar qualquer estrago dentro da colmeia, caso chova, caso alguma coisa. Então a natureza foi muito sábia fazendo isso. Então imagina. Simplesmente uma esterificação. Alguém se lembra o que é uma esterificação? Pelo visto, não. Tá. Esterificação é uma reação orgânica onde eu vou ter uma substituição nucleofílica, onde é retirado o OH do ácido carboxílico e no lugar desse OH do ácido carboxílico é adicionado o oxigênio da hidroxila do álcool. Algo mais ou menos assim, ó. Cadê? Algo mais ou menos assim, eu tenho aqui um ácido acético, etanol, e vai ocorrer a substituição dessa hidroxila aqui por essa daqui, formando vou ter que desenhar aqui. Formando o acetato de etila aqui.
A formação dessa função aqui é uma reação chamada esterificação. E ocorre pela substituição nucleofílica em um grupo carbonílico, em um grupo CO. Voltando ali onde a gente estava, então eu tinha esse álcool aqui, e esse álcool substituiu a hidroxila presente na carboxila do ácido palmítico, formando essa cera. Por que eu estou explicando bem o que é esse tipo de reação? Porque a gente vai ver um monte desse tipo de reação aqui. Por exemplo, se a gente retornar aqui, esses triglicerídeos, eles foram formados a partir do quê? A partir de reações de esterificação. Onde aqui eu tenho o glicerol e essas hidroxilas do glicerol substituíram as hidroxilas dos ácidos carboxílicos, formando os triglicerídeos. Agora a gente vai para os lipídios de membrana. Os lipídios de membrana, eles são basicamente separados em fosfolipídios, que contém fosfato, então a gente tem como estrutura básica desses lipídios de membrana o glicerol e a esfigosina. Nós temos os glicolipídios, que contêm carboidratos ou sacarídeos presentes na estrutura. Lembrem das glicoproteínas, ou dos glicolipídios, que a gente viu na semana passada. E nós temos como estrutura base a esfingosina e o glicerol. Só que, quando a gente tem o glicerol, ele sempre vai apresentar o grupo sulfato. E também nós temos as arqueias, as membranas de arqueia. Arqueias são organismos unicelulares. Então, basicamente, a gente tem isso aqui. Então, nós temos os lipídios de membrana polar. Nós temos os fosfolipídios. Dentro da estrutura dos fosfolipídios, nós temos os glicerofosfolipídios, que contém um glicerol como estrutura principal, e os esfingolipídios, que a gente tem uma esfingosina, um ácido graxo. No caso dos fosfolipídios, nós temos o PO4 e no caso aqui a colina. Por quê? Porque essa daqui é o esfingolipídio presente na mielina. Por isso que eles colocaram a colina, tá? Só por curiosidade. A gente tem os glicolipídios. Observem que a gente tem mono ou oligosacarídeos, tanto nos esfingolipídios quanto nos galactolipídios. Porque nos galactolipídios eu tenho uma estrutura de glicerol e um sacarídeo no lugar de um ácido graxo. Como se a gente estivesse observando o triglicerídeo, ou triglicérides, chamem como quiser, que apresentava 3 ácidos graxos. Quando eu tenho a substituição de um desses ácidos graxos por um mono ou um disacarídeo mais o SO4, a gente tem no caso aqui, é galacto. Por quê? Porque tem uma galactose. Mas pode ser glico também, não tem problema nenhum. Então aqui nós temos um sulfolipídio. Por quê? Porque tem o SO4 ligado aqui. E aqui nós temos os lipídios éter de arqueias, onde eu vou ter 2 estruturas de glicerol. Ligados a esses gliceróis, eu vou ter 2 estruturas de diftanil, com uma ligação via éter e não éster, como a gente estava vendo até agora.
E na ponta de cada um desses gliceróis, eu vou ter um grupo fosfato. E nesse último, ainda vou ter um glicerol ligado aqui. Continuando, os glicerofosfolipídios basicamente são o quê? São lipídios de glicerol, onde eu vou ter a formação de um éster aqui, devido à substituição nucleofílica de uma hidroxila por outra. No caso aqui eu tenho um de ácido palmítico e outro de oleico. E aqui na outra ponta eu tenho um fosfato e um grupo que a gente chama de grupo cabeça. Sim, é a cabeça da estrutura da membrana, que é a parte polar, que vai definir qual a finalidade desse glicerofosfolipídio. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos. Eu não coloquei os exemplos dos grupos X. Isso aí vocês procurem no Leninger. Então aqui, a gente tem, por exemplo, glicerofosfolipídios que contêm, ao invés de apresentar um grupo éster, apresenta um grupo éter. Ó, em vez de ter uma estrutura igual a essa, tem uma estrutura igual a essa. Quando eles apresentam essa estrutura, a gente chama de glicerofosfolipídios com ligação éter, por causa dessa estrutura aqui. É uma estrutura muito conhecida? É bem conhecida, só que não tem grande quantidade. Geralmente, esse tipo de estrutura se encontra em estruturas celulares cardíacas. Por exemplo, plasmalogênio, encontrado no plasma, onde eu tenho a etanolamina aqui na cabeça, formando esse grupo polar, e aqui eu tenho o fator ativador de plaquetas, onde eu tenho aqui no grupo polar um grupo colina. E ao invés de eu ter um ácido graxo aqui, eu tenho um acetato. E esse acetato é o responsável por ativar essas plaquetas juntamente com a colina. Glicolipídios. Como a gente tinha visto, os deixa eu até voltar. Glicerofosfolipídios, eles apresentam um grupo fosfato. Os glicolipídios, eles apresentam um mono, um di, ou um oligosacarídeo na sua estrutura. Pode ser de que tipo? Pode ser um homogêneo, pode ser heterogêneo, pode ser ramificado, pode ser não ramificado. Aí é a vontade da estrutura celular. Então, eu vou ter uma ligação glicosídica direta entre o sacarídeo e o grupo cabeça, do grupo cabeça, e o esqueleto. Qual é o esqueleto? Pode ser a esfigosina, pode ser o glicerol, tanto faz. Dentro, tanto dos fosfolipídios quanto dos glicolipídios, a gente tem os esfingolipídios. Os esfingolipídios, basicamente, eles em superfícies celulares são sítios de reconhecimento biológico. Ou seja, vai fazer, tal célula tem tal atividade, então aquela membrana tem que fazer tal coisa. Ok, vai ter um esfingolipídio que vai falar, ó, tu vai fazer isso, ó, tu vai fazer aquilo, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ó, aquela estrutura ali tá passeando ali, eu não posso deixar ela passear, eu tenho que deixar ela ficar junto, então eu vou lá e pego.
Então é mais ou menos isso que o esfingolipídio faz. Ele é funcionalizado. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos antígenos do sangue? Pois bem, os antígenos do sangue O, A e B são basicamente esfingolipídios. Como eu reconheço o esfingolipídio? Eu vou ter, no caso, um ácido. Eu vou ter a parte, né, álcool da esfingosina. Aqui era para ser um álcool, só que como houve um substituinte aqui, deixou de ser um álcool. E eu vou ter também uma amina. Então, a base principal do esfingolipídio, da esfingosina, é isso aqui, ó. É essa parte aqui. Então, essa é a parte principal da esfingosina. Então, essa parte aqui que a gente vê, escrito esfingosina, é essa parte aqui. O restante é o ácido graxo que é ligado. Aqui é o ácido graxo. E aqui é a cabeça. Deixa eu voltar aqui para o apontador. Então, o que são isso aqui? A gente viu isso na semana passada. Isso aqui são sacarídeos. Sacarídeos, sacarídeos. Observem, esse aqui não é ramificado, o antígeno O. Tanto o antígeno A quanto o antígeno B são ramificados. Qual é a diferença do antígeno A para o antígeno B? O açúcar terminal. Então, são coisas que a gente começa a juntar e começa a fazer um sentido para a vida. Então, o que vai definir a função são esses sujeitinhos aqui. Se for um H, aqui no lugar do X, a gente tem uma ceramida, que é basicamente a estrutura de algumas ceras encontradas no organismo. Se tiver a fosfocolina, ou seja, um grupo fosfato, juntamente com a colina, que é um sal de amônio quaternário, eu vou ter a esfingomielina, que está presente na bainha dos neurônios. Se eu tiver uma glicose, eu tenho um glicolipídio neutro. Por que neutro? Porque ele não tem carga. Se tiver um di, tri ou tetrasacarídeo, a gente tem a lactosilceramida. Agora, se eu tiver um oligosacarídeo complexo, eu tenho o gangliosídeo GM2, que cada um tem a sua função. Então, o que vai definir a função, porque a estrutura é sempre a mesma, é essa parte X aqui. E por hoje é só.